mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Último, vamos diga! Aos cansados e todos oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Diga! E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Sim, Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Mais um. E eis que estou à porta. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. Pode ser mais um, vamos juntos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir, eu entrarei. E eu entrarei. Eu entrarei. Aleluia, aplauda o Senhor essa noite, porque Ele vive e Ele é digno. Aleluia, toda palma, todo louvor é para o Senhor Jesus. Nós te adoramos. E foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Está aqui nesse lugar, nós te adoramos, Jesus. Ele sempre esteve, Ele está aqui. Nós te adoramos, Jesus, nós te adoramos. Não, outro como tu. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Nada se comparará com a glória que há de vir. Pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Eu não sou daqui. Pra casa voltarei, Ele vem me buscar, e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar.
entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. E ele vem me buscar e com ele eu irei. O Messias aguardado, ele vem me buscar. O Messias aguardado, ele vem me buscar. Jesus do céu vai aparecer, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Diga junto, diga junto. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Yeshua,
Messias aguardado, ele vem me buscar. Oh, Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Jesus, te adoramos, Jesus. Que o Senhor vem nos buscar, Senhor. Aleluia. Te aplaudimos, Jesus, porque Tu és bom. Outro como Tu, Jesus. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Em breve o Senhor Jesus vai vir nos buscar, amém? Você crê nisso? Você crê que o Senhor em breve vai vir buscar a sua igreja? Glórias ao nome de Jesus. Amém, meus amados? Eu quero compartilhar com vocês um estudo da palavra de Deus hoje, que fala sobre o tempo da igreja, justamente o que foi cantado aqui. Que em breve a igreja será arrebatada. Que vai acontecer isso num piscar de olhos. Essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa esperança. E eu queria fazer uma oração com vocês sobre as nossas células, sobre os nossos líderes, né? Estamos tendo uma muito baixa participação dos nossos líderes na terça-feira. Isso não é bom, porque isso não reflete positivamente nas células. Então, antes da gente começar, eu queria convidar vocês a se colocar de pé, a gente poder orar pelos nossos líderes, para que eles, se o problema for falta de organização, que eles consigam se organizar. Se o problema for cansaço, que o Senhor possa trazer o refrigério do descanso, que eu sei que nesse tempo nós temos muitas demandas, muitas coisas, mas para que não se esfrie o coração da nossa liderança. Nós precisamos colocar diante de Deus. A gente sabe que alguns estão passando por enfermidades, então nós vamos orar por cura também agora. Vamos apresentar os nossos líderes para que eles sejam curados em nome de Jesus, porque é assim que o Senhor faz, amém? Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, numa reunião para aprendermos de Ti, ó Deus, como líderes, como aqueles que somos chamados pelo Senhor. Nós temos a incumbência, ó Pai querido, de levar uma geração ao Teu altar. Então eu quero pedir ao Senhor que visite os nossos líderes, ó Pai. Se por algum motivo, ó Deus, eles não conseguiram se achegar até este lugar, até esse ambiente, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles. Se for por falta de organização, papai, que o Senhor os ajude nessa demanda tão importante. Pai querido, que nós possamos organizar o nosso tempo para servir a Ti, para dar a Ti, ó Pai querido, aquilo que o Senhor tem nos entregado como dom para ministrar a outras pessoas. Oro também, meu Pai amado, para que o Senhor possa derramar a Tua graça e que o conhecimento, Pai, que nós adquirimos do Senhor hoje também seja transmitido de alguma forma a todos os nossos líderes e automaticamente a toda a nossa igreja. Nós repreendemos todo tipo de enfermidade agora, toda ação do diabo, toda obra contrária. Em nome de Jesus, a nossa liderança não é uma liderança doente. Eu repreendo agora, saia toda enfermidade. Em nome de Jesus. Nós declaramos cura, Pai, cura, Senhor. Nós declaramos cura sobre a vida da nossa igreja, sobre a vida dos nossos líderes. Nós declaramos um avivamento, Pai, que não vai começar dos membros, mas da liderança e vai alcançar toda a igreja, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro um renovo sobre o Teu povo, ó Pai. E a bênção do Senhor se manifestando em cada coração, em cada alma, papai querido. Aquece os corações, Senhor, da nossa liderança, aquece os nossos corações, para que nós possamos andar avivados com o desejo de buscar as pessoas e levar as pessoas ao arrependimento. E em nome de Jesus, vidas serem transformadas, ó Pai, assim como nós, por causa do esforço de alguém, nós fomos salvos, estamos aqui. Assim também possamos retribuir isso ao Teu reino, ó Pai, levando muitas almas ao Teu altar.
Perdoa-nos, ó Deus, pelas nossas negligências, muitas das vezes. Ajuda-nos, ó Deus. Fala conosco. Traga através desse estudo, Pai, um renovo em nossa alma, um renovo em nosso coração, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, meus queridos? Podem sentar. Obrigado aí aos irmãos do louvor. Apocalipse, nós vamos começar aqui no capítulo 14. Apocalipse 14, 14, amém? A gente vai começar por aqui, e aí a gente vai desenvolvendo mais adiante. O Eric tá conseguindo gravar aí? Conseguiu colocar para gravar? Tá bom. Então, depois a gente, a Marcela ajuda a gente aí a colocar isso lá para os líderes, tá bom? Para aqueles que não puderam participar por algum motivo. E só gravando, né? Tá bom. E aí, porque eu achei assim, estava meditando sobre esse assunto. Essa noite passada, eu estava orando ao Senhor e falando com Deus. Falei, Senhor, eu queria levar um assunto que trouxesse um renovo para as nossas lideranças, né? Para nós como líderes, né? Em breve a gente vai ter aqui um evento também de liderança. E eu creio que a necessidade de o nosso coração arder por aquilo que motivou Jesus a estar na cruz por nós, né? E aí o Senhor falou comigo sobre Apocalipse no capítulo 15. A princípio, eu li o texto e falei, Senhor, esse negócio não vai trazer muita motivação não, mas depois o Senhor foi me ajudando, né? Me trazendo socorro, né? E agora eu quero compartilhar com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Então, Apocalipse 14, 14. A palavra de Deus diz assim, ó: olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar o outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz àquele que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus, ou da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios do cavalo, numa extensão de 1.600 côvados. Amém? Até aí por enquanto. Glória a Deus. Nós já oramos, né? Bom, como eu disse que é um estudo, eu tenho bastante anotação e eu não queria sair daquilo que eu anotei aqui, amém? E quero transmitir aos irmãos. Aqui a primeira coisa que a gente observa nesse texto, depois a gente vai entrar aí para o capítulo 15, como eu disse no videozinho tarde. E esse texto aqui, a partir do versículo 14 até o versículo 20 que nós lemos, ele fala de duas colheitas acontecendo muito no mesmo momento, vamos dizer assim, né? Mas a gente observa que uma colheita, ela vem primeiro do que a outra. Então, o anjo ele vai declarar
que chegou a hora da ceifa, pois a seara da terra está madura. E a Bíblia diz aqui que a visão do apóstolo João era que tinha alguém assentado sobre as nuvens, e tinha uma coroa de ouro, que era como o Filho do Homem. Então a gente entende essa expressão, que essa pessoa é o nosso Senhor Jesus. Amém? Depois tem uma segunda ceifa, uma segunda colheita, e essa segunda colheita já não é direcionada ao Senhor, mas sim a um anjo. Então é importante a gente entender essas duas questões aqui para a gente começar. Então fala de duas colheitas. Então vamos observar dessa maneira, amém? Então, outra coisa importante que eu queria frisar aqui os irmãos, que vai dizer o seguinte, que a terra, a ceifa, né, ou a vinha da terra, está madura, está pronta. Essa ideia de madura não quer dizer aquela ideia que nós temos na nossa cabeça de que alguém amadureceu e isso é uma coisa boa, não é verdade? A gente, quando vê alguém fazendo muita meninice, a gente fala, você precisa amadurecer. Se você está com algumas ideias que ainda estão meio confusas, qual que é a frase que a gente usa? Precisa amadurecer essa ideia, precisa melhorar isso. Mas a ideia de amadurecer aqui não está ligado ao fato de a terra estar madura porque ela está melhor. Não quer dizer isso. Ela está madura porque está no tempo de Deus para se fazer a colheita. A ideia do maduro aqui, amadureceu, chegou a hora, agora é a hora da colheita. Então, as duas colheitas, ela tem aqui uma direção. Tem um ceifador e depois tem um outro ceifador. Amém? É importante a gente guardar isso. Existe um relógio profético, né? Ou seja, só Deus sabe quando isso vai acontecer. Então, a ideia do nosso estudo aqui não é eu chegar aqui para os irmãos e dizer, olha, estou terminando o estudo aqui, amanhã já vai acontecer tudo isso. Ou que bom se fosse assim, né, pastores? Mas a gente não compreende dessa forma, porque a Bíblia não permite. O próprio Jesus diz que nem o filho sabe. Então, ficar gastando tempo. Se ele mesmo não sabe, vou gastar tempo com outra coisa, não é verdade? Bom, então aqui João ele apresenta duas colheitas. A primeira é Jesus quem recolhe. A Bíblia fala que os dois colhedores estavam com uma foice afiada. Amém? Foice afiada é uma ferramenta que ela não é utilizada para semeadura. Amém? Ela é utilizada para colheita. Então, o momento aqui, o Senhor Jesus, tanto o anjo, os dois têm na mão uma ferramenta de ceifar, de colher. Amém? Então, isso é muito importante. Então, a hora da colheita é a hora de cortar. E a hora que a colheita acontece, aquilo que é colhido, ele é separado da terra. Isso é importante também a gente colocar na nossa cabeça. Então, nós vemos duas colheitas. A primeira é Jesus quem recolhe, e a segunda, um anjo que recolhe. O primeiro vai levar o trigo, e o segundo vai levar uvas grandes para o lagar da ira de Deus. Então, nós observamos que o texto também apresenta para nós tanto quem vai ceifar, a ferramenta que ele vai usar e o que vai ser colhido. Então, Jesus, que é o nosso Senhor, ele tem nas mãos a foice e ele vai fazer a ceifa e ele vai colher o trigo. Amém? Glória a Deus. E aí depois nós vamos ver que o anjo também tem uma ferramenta afiada na mão, só que ele vai colher as uvas. E as uvas são levadas para o lagar. Os irmãos sabem o que é o lagar? O lagar é um lugar onde era colhido as uvas, colocado num tipo um tanque assim, né? Se for hoje seria de concreto, naquela época era de algum material, pedra, por exemplo. E ele tem um lugar que ele escorre o vinho. Então, as pessoas subiam literalmente, pisava as uvas, esmagava as uvas. Amém? Até que aquele vinho corria. O texto que nós lemos aqui, a Bíblia diz que escorria sangue. E era tanto sangue,
que chegava no freio do cavalo. Qual que é a altura do freio do cavalo? Mais ou menos a minha altura aqui, certo? Então, e a extensão dessa área, a extensão dessa área também é relatado aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui o texto. Voltando um pouco aqui. Toma sua foice afiada e julga nos cachos, portanto. Então o anjo passou a foice, versículo 19, e vindimou a videira da terra e lançou, e o lagar foi pisado fora da cidade, correu sangue do lagar, é o versículo 20, até os freios do cavalo, numa extensão de 1.600 estádios, amém? 1.600 estádios, uma extensão extremamente grande. Então imagina essa extensão toda sendo inundada com sangue. Está falando de algo muito terrível. Lembra-se que nós não estamos falando da ira de Hitler, que nós não estamos falando da ira de nenhum homem na terra, mas da ira de Deus. Amém? Então é importante a gente colocar isso no nosso coração, na nossa cabeça, porque existe algo que vai acontecer, que está relatado na Bíblia, que não vai ser algo tão bom assim. Amém? Bom, o contraste aqui é muito interessante. Os salvos são reunidos para Cristo, o trigo. Amém? E os ímpios são entregues ao juízo. Então são duas colheitas citadas aqui. Aí lá no capítulo 15 de Apocalipse, João, ele vê exatamente o resultado da primeira colheita. Ele vê o resultado da primeira colheita, ou seja, uma multidão de vencedores diante do mar de vidro, adorando ou cantando o cântico do Cordeiro. Então, o capítulo 14, o finalzinho dele, apresenta essas duas colheitas, e o capítulo 15, ele vai falar da colheita que está acontecendo, e ele vai mostrar quem está sendo colhido ali. E aí depois nós temos o capítulo 16, que também fala de colheita, fala de um outro momento, que não fala colheita, mas sim o derramamento das taças. No capítulo 16 vai falar das 7 taças, né? Consequência da segunda cena, é o que eu quero transmitir aqui para os irmãos. Então, vamos lá. Para a gente só colocar na nossa mente o que está profetizado aqui. Está dizendo que vai chegar um momento em que haverá uma colheita do trigo. Entendemos que o trigo, lembra daquela parábola onde o joio e o trigo crescem junto? Então, o trigo é coisa boa e o joio é coisa ruim, né? É um outro contexto, mas só para os irmãos entenderem. Aqui está falando do trigo e está falando da uva. Eu não vou entrar nos detalhes do que cada um quer dizer e representa, mas só para a gente entender. O trigo representa os salvos. E aqui, no caso, a uva vai representar aqueles que não são salvos. Um está direcionado para um objetivo e o outro para outro objetivo. Colhidos, inclusive, por ceifeiros diferentes. Amém? Então, só para a gente entender isso. No capítulo 15, ele possui apenas 8 versículos, mas um dos capítulos mais importantes, né, impactantes do livro. Ele funciona como uma pausa entre o juízo das 7 trombetas e das taças da ira de Deus. Antes que a ira seja derramada, João contempla 2 cenas. Primeiro, um povo que venceu e está adorando, ok? O céu se preparando para derramar o último juízo. Então ele contempla no capítulo 15, essas 2 cenas é o que nós vamos ler aqui, em 8 versículos, ok? Então, a primeira cena que ele contempla aqui é a cena de uma multidão, né? Uma multidão de vencedores adorando a Deus, cantando o cântico do Cordeiro, cântico de Moisés. E depois a gente vai ver no mesmo capítulo esse contraste, né? O céu se preparando para derramar a ira de Deus na terra.
Glória a Deus. Aí a gente começa a ouvir isso, a gente começa a pensar, meu Pai amado, leva nós logo para o céu. Não é verdade? Isso nos ensina uma verdade muito poderosa. Antes do juízo definitivo, Deus ainda mostra os vencedores. Então, antes do juízo, vem os vencedores. Você percebe que está sempre numa sequência lógica. Primeiro é ceifado o trigo pelo Senhor, depois o vinho que vai para a ira pelos anjos, né? Pelo anjo que ceifa. E agora a gente vê uma sequência também semelhante. Isso revela o coração de Deus, que Ele não deseja condenar o mundo, Ele deseja salvar o mundo. Então, primeira coisa que Deus quer fazer é salvar. Amém? Não é da intenção de Deus salvar o mundo. Jesus não veio para condenar, Ele mesmo disse. Enquanto a ira ainda não começou, a graça ainda está aberta. Então, enquanto a ira não começou, a graça ainda está aberta. E é exatamente nesse intervalo que a igreja vive. É exatamente nesse ambiente que nós estamos trabalhando, entre a graça e o juízo de Deus. Nós somos a geração que está entre a graça e o juízo de Deus. Quando eu coloquei aqui, nós somos essa geração, é porque, logo em breve eu vou citar algumas coisas, nós temos visto muitos sinais que revelam o quanto isso está perto, o quanto isso está próximo. E eu vou falar aqui, se eu não me engano, foram 3 tópicos que eu anotei aqui, dentro do capítulo 15. E o primeiro tópico está ligado ao primeiro versículo, que diz assim, versículo 1 do capítulo 15. Vi no céu outro sinal, grande e admirável. 7 anjos, tendo a 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a cólera de Deus. Pois com estes, ou seja, com estes flagelos, se consumou a cólera de Deus. Então, João vê 7 anjos preparados para derramar as últimas pragas, né? Eles não são simbólicos de dificuldades comuns, né? Não são. São os juízos finais de Deus sobre o mundo que rejeitou a Cristo. E isso nos leva ao discurso de Jesus em Mateus 24. Ok? Jesus afirmou que antes da sua volta haveria algumas coisas. Para quem não leu ainda Mateus 24, leia. Creio que todos conhecem bem esse texto. Ele fala muito sobre o dia da sua vinda. E eu anotei algumas coisas aqui para a gente não entrar lá e não ficar lendo muita coisa. Ele falou de guerras, de rumores de guerras, epidemias, terremotos, fome, perseguição, aumento da maldade. Então, tudo isso está listado lá. Porém, quando a gente olha para isso, a gente vai dizer, poxa vida, isso sempre aconteceu. Porém, não é exclusivo. A gente vê que não é exclusivo da época de Jesus. Ele fala sobre isso, guerras, já tinha guerra naquela época. Fome, também já tinha os necessitados. A Bíblia fala dos necessitados. Precisa acudir os necessitados. Pandemias, tudo isso a gente vê que não é coisa só daquela época, mas nos dias atuais a gente vê que isso tem se agravado cada vez mais. A ciência se multiplica para criar vacina, para criar remédios que naquela época não tinha. Imagino eu, irmãos, que se algumas pandemias do nosso tempo tivessem acontecido naquela época, tinha dizimado o mundo todo. Porque não tinha as medicações que tem hoje. Ok? Isso é bom ou ruim? Não sei dizer, na verdade. Eu só estou fazendo uma comparação. Mas isso revela para mim que a intensidade do que acontece hoje tem aumentado com relação ao que acontecia antes. Ok? E isso é o que a Bíblia nos mostra. Então, as guerras sempre existiram, essas coisas sempre existiram, mas a gente tem visto isso de uma maneira muito mais intensa. Né? Guerras que, hoje em dia, a gente nem consegue ter tempo mais de ver falar das guerras. Tantas outras coisas que têm acontecido, mas a guerra continua lá. Olha quanto tempo está essa guerra, irmão. Começou lá, que é 2020? 2020 começou a guerra? Foi?
2022, né? Então nós estamos aí há 4 anos, o povo lá se matando e continua em guerra, e bomba explodindo para todo lado. Nós estamos tocando a nossa vida aqui. O que afeta a gente? É o preço das coisas que sobe, é uma coisa aqui, alguém se aproveitando para colocar a culpa no erro deles, falar que é culpa de lá, enfim, por aí vai. Mas hoje nós já estamos até acostumados. Quando começou a guerra, todo mundo, a guerra, a guerra. Agora está todo mundo acostumado. Você percebe que quanto mais as coisas vão acontecendo, parece que aquilo não, vai sendo minimizado dentro da nossa mente. Parece que aquilo não está nem acontecendo. Porque quando começa a falar de guerra, parece que vai acontecer aqui. Daí a pouco a gente vê que não acontece, né? Aí você vai se preocupar com outra coisa. Mas a guerra está aí. São 4 anos aí já, né, perdurando aí essa guerra. E no meio já teve outra, já tem outra que se levantou e ainda está acontecendo. E por aí vai. Mas a eminência de uma guerra mundial, ela está a todo tempo. Quando começou, né, os Estados Unidos aí a se movimentar depois que o Trump ganhou e as guerras que ele começou a movimentar, todo mundo falou, está muito próximo de acontecer uma guerra mundial, né? Isso foi falado, agora já nem fala mais, que o pessoal já acostumou, parece que as coisas vão acontecendo dessa maneira. As doenças também sempre existiram, como eu falei, mas Jesus disse que tudo isso aumentaria, assim como dores de parto. Quando Jesus fala, ele fala que seria como dores de parto, ou seja, que começa e vai aumentando à medida que vai ficando mais próximo, né? Eu não sei, mas as irmãs aí devem saber. Amém, irmãos? Hoje percebemos um cenário mundial diferente. Não estamos dizendo que um acontecimento isolado seja o cumprimento definitivo da profecia específica. Então, eu não quero dizer aqui que esse acontecimento aqui, pronto, agora já aconteceu tudo. Não. Mas a gente observa que há um conjunto de acontecimentos que se torna propício, não sei se é essa a palavra, mas muito mais próximo de se cumprir tudo aquilo que Jesus falou. Então, é um conjunto de acontecimentos que nos mostra aí exatamente a direção das profecias bíblicas. Então, é muito importante nós, como cristãos, obreiros do Senhor, ter isso em mente todo o tempo. Porque a ideia aqui, essa noite, irmãos, é que a gente olhe para tudo isso que nós temos vivido e visto com uma certa urgência no nosso coração. Porque lembra que eu falei aqui algumas vezes, falou-se da pandemia, mas já passou, né? Agora estão falando de novo da pandemia, né? Falando que foi uma provocada, né? Enfim, estão pesquisando isso lá nos Estados Unidos. E aí a gente passa o tempo, a gente já começa a pensar em outra coisa, a mente vai sendo ocupada com tanta coisa que aquilo vai ficando no esquecimento, tá? Então, podemos observar aqui algumas coisas que a gente pode dizer que são coisas que são agrupadas, elas nos mostram uma proximidade dos finais dos tempos. Guerras prolongadas que afetam o mundo inteiro, eu já comentei aqui. Pandemias recentes, e é importante isso que eu coloquei, que especialistas têm alertado de possíveis novas pandemias. Né? De vez em quando surge uma notícia, um boato aí, olha, pode acontecer, esse tempo atrás apareceu uma doença aí, que o pessoal, isso aqui tem potencial para a pandemia, enfim. Aí de repente não avançou, mas o tempo todo a gente vê os cientistas, os especialistas, algum deles comentando sobre isso. Eventos climáticos extremos e previsão de fenômenos intensos, como agora estão falando do Super El Niño, né? Que tem muitos biólogos, muitos cientistas preocupadíssimos com essa questão do Super El Niño, né? Aquecimento para um lado, esfriamento demais para o outro, né? Lá na Espanha mesmo, não sei se os irmãos têm visto aí, mas lá o pessoal tem sofrido muito com o aquecimento lá, que está muitas queimadas, enfim, para todo lado. Aí alguém vai dizer, não, mas o El Niño sempre teve, mas a intensidade tem cada vez piorado. A digitalização do sistema financeiro. Cara, a gente olha para esse negócio, a gente vê isso daí uma boa, né? Uma facilidade muito grande. Eu sou da época em que, quando surgiu os cartões de crédito, já falava que era a marca da besta. Pastor Thiago, você também lembra disso aí, não?
Pastor Anderson, cartão de crédito. A irmã ainda acha, tá vendo? Código de... Você é mais velho que eu ainda. Já era a marca da besta naquele tempo, né? E hoje, na verdade, a gente até, depois de tanta coisa, a nossa geração viu tanta coisa acontecendo, que hoje a gente já não fala mais isso é a marca da besta. Mas a gente começa a fazer um conglomerado das coisas, a gente começa a dizer, está tudo muito bem preparado. O que há 10 anos antes a gente pensava que, cara, esse negócio é só um milagre para acontecer, parece que é impossível acontecer. Porque a marca da besta, ela tem aquela conotação, né? Quem não tiver a marca da besta não pode comprar e nem vender. Então fala de questões financeiras, ok? Quando a gente olha para a questão da digitalização da moeda, essa coisa do real, do dólar, o peso e todas essas moedas, depois que tiver tudo no digital, é só um clique para se tornar uma coisa só. Você está entendendo? Então, tudo aparentemente está caminhando para isso. Então, não é que a gente vai afirmar que a digitalização, que isso aí é a marca da besta. Eu não estou aqui para falar isso. Mas tudo coopera. E simples. O governo hoje, eu fiz uma pergunta outro dia, eu abri lá a inteligência artificial e eu estudando, meditando sobre isso, eu fiz uma pergunta para a inteligência artificial. Eu disse assim, em quanto tempo, se levantar um governo mundial hoje, em quanto tempo ele consegue unificar o cenário que está hoje, o dinheiro no mundo, em quanto tempo ele consegue unificar para que seja uma só moeda no mundo? Sabe quanto tempo foi a resposta? Levou em consideração um monte de coisa? 3 meses. 3 meses. 3 meses. Essa foi a resposta do ChatGPT para mim. Eu devia ter trazido aqui na anotação, não trouxe porque foi alguns dias atrás que eu estava pesquisando isso. Então você para pensar que 3 meses não é nada, né, irmão? 3 meses não é nada. Mas ela passou, olha, não dá para precisar, tal, mais ou menos 3 meses. Imagine só que em 3 meses é praticamente um clique no mundo. Né? E eu estava falando, aí, só que aí a inteligência artificial trouxe várias questões, falou, mas para isso tem que ter um alinhamento político, tal. Né? Mas aí essa é uma outra questão, porque o alinhamento político é acordo. E acordo eles fazem toda hora, né? Então, a gente sabe que aí você vê todas as guerras, todo o caos que parece que da noite para o dia vai se implantar um caos. Aí, de repente, a coisa se alonga um pouco mais, demora um pouco mais. Mas qual que é o melhor ambiente, por exemplo, para se levantar um governo mundial? Uma pessoa que consiga ter uma voz. O melhor ambiente não é um ambiente de prosperidade, não é um ambiente de paz, porque o país que estiver num ambiente de paz não vai querer interferência de ninguém. Mas o melhor ambiente para que um governo mundial se levante é o caos. Entende? É o caos. Porque na hora do caos, todo mundo quer uma solução. Se alguém chegar com alguma coisa que é uma solução, todo mundo aceita. Basicamente é isso. Então, por isso que a gente observa que dentro dos sinais fala de pandemias, fala de terremotos, fala de guerra, fala de coisa ruim. E não é uma coisa que, às vezes a gente pensa assim, é Deus que está mandando, né? Quando Jesus falou, Deus está mandando a pandemia, Deus está mandando a guerra. Não, isso é o homem que está indo atrás. É o homem que está provocando tudo isso. E é nesse ambiente que as coisas vão acontecer. Amém? Só para a gente entender. Então, eu falei aqui sobre digitalização. Aqui também coloquei, né, que já existem debates cada vez mais frequentes de governança internacional, ou seja, esse assunto já tem sido falado, né? Já tem algumas religiões se alinhando para algumas decisões. Também existem avanços, né? Não vou entrar em todos os detalhes, mas avanços em projetos preparativos relacionados ao futuro templo de Jerusalém. Isso é um assunto que é acompanhado por diversos grupos judeus, né, dos judeus. Então, o que eu estou falando aqui? São duas coisas, né? A questão da governança, porque isso é uma profecia para o final dos tempos, um governo mundial.
A outra coisa é a reconstrução do templo de Jerusalém. Esse também é um dos sinais. E são assuntos que já tem, se você pesquisar sobre o tema, você vai ver que muitas coisas já têm acontecido. No texto lá, acho que no capítulo 16, a gente não vai entrar no capítulo 16, fala sobre o rio Eufrates, que vai se secar. Ele já está secando. Então, essas coisas já estão acontecendo, amém? Então, é só para a gente poder nos contextualizar aí. Então, esses fatos por si só não permitem marcar datas, mas afirmar que uma profecia específica já se cumpriu. Porém, mostram um cenário compatível, como eu estava falando, com aquilo que a Bíblia descreve sobre os tempos finais. E a pergunta é: será que estamos perto? Aliás, a pergunta não é: será que estamos perto? E é aqui que começa, então, a gente a observar qual é a nossa função no meio de tudo isso que a gente está falando. Então, a pergunta não é: será que estamos perto? Mas a pergunta é: se estivermos perto, quantas pessoas as nossas células ainda precisa alcançar? Então, nós estamos falando de líderes de células, estamos falando de igreja do Senhor, nós estamos falando de obreiros. Então, a pergunta não é: será que está perto? Ou seja, o que eu e você a gente não deveria se preocupar é se vai ser amanhã ou depois, mas nos preocupar de quantas pessoas as nossas células está trazendo para o Senhor, porque essa é a nossa função. Percebe que quando Jesus é questionado em que tempo haverão de acontecer essas coisas, Jesus fala: essas coisas não precisai vos preocupar, porque ninguém sabe, nem o filho, senão o pai. Então ele já fala: não fica agarrando a sua mente com isso. É importante a gente estude sobre isso, sim. É importante que a gente saiba para a gente poder ver os sinais, porque Jesus não falou que a gente vai ver a data, mas a gente pode acompanhar os sinais. É o que nós estamos fazendo aqui. Só que a Bíblia ela vai dizer, em vários momentos, Jesus ele não orienta a gente se preocupar com isso. Quando que vai acontecer? Mas ele orienta a gente a evangelizar as pessoas. Ele orienta, ele diz que nós devemos buscar as pessoas para o reino dele. Então, é isso que nós devemos nos preocupar. Cada semana sem evangelizar é uma semana em que alguém pode partir sem Jesus. Então, a cada semana que eu venho ao culto e eu não convidei ninguém, e eu não estou falando aqui como alguém sentado no trono batendo martelo na cabeça dos irmãos. Estou me incluindo nisso também. Amém? Então, a cada semana que a gente cumpre o nosso ciclo, né? Você percebe que o nosso ciclo é semanal, né? A gente tem culto semanal, então tudo acontece dentro de uma semana. Então, a cada semana que a gente vem num encontro, seja na célula, seja nesse Tadel aqui, nesse treinamento de líderes, seja num culto de domingo, e a gente não fez nenhum convite a nenhuma pessoa, é mais uma pessoa que corre o risco de partir sem Cristo. A gente precisa ter isso na nossa mente. Cada um, isso é individual, isso não é coletivo. Isso é individual. De forma individual, eu preciso pensar assim. Nós precisamos pensar dessa maneira. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Cada cadeira vazia representa uma vida e cada convite não feito pode ser a oportunidade perdida. Segundo tópico, a gente vai ler agora o versículo 2 até o 4. Amém? Vi como um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta e da sua imagem e do número do seu nome, que é a marca da besta, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpa de Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo
Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome ao Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e te adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Amém? Glória a Deus. Então aqui João vê algo maravilhoso. O que ele vê? O mar de vidro misturado com fogo. Então ele tem essa visão do mar de vidro misturado com fogo. O mar, ele representa um lugar de agitação, um lugar de tribulação. Mas o vidro, ele representa um lugar de calmaria. E a Bíblia diz aqui que haviam pessoas sobre esse mar de vidro. Ou seja, pessoas que passaram por lutas, por agitações, mas agora estavam no lugar de calmaria. E eles estavam fazendo algo ali. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam adorando, eles estavam cantando sobre esse mar de vidro. E a Bíblia fala que eles eram aqui os vencedores. E o que eles venceram? A Bíblia também relata aqui que eles venceram a besta, a sua imagem e a sua marca. Aqui fala de pessoas que não se permitiram ser marcadas pela marca da besta, que venceram o intuito da adoração à imagem da besta e que venceram a besta. Essas pessoas adentraram a esse lugar e está agora adorando a Deus. Enquanto a terra vive o caos, o céu vive a adoração. Amém? É isso que a gente percebe aqui. Eles cantam o cântico de Moisés e do Cordeiro, né? Percebe-se que quando o povo de Deus ele é liberto lá do Egito, Moisés também ele canta um cântico. Então, essa alusão esse texto está fazendo alusão, João está fazendo alusão, quando ele fala do cântico de Moisés, à libertação que o povo teve do Egito. Amém? Então, isso eles vão cantar diante do Senhor, o cântico de Moisés. Glória a Deus por isso, amém? Tem algo extraordinário também que a gente observa aqui, que quando as taças forem derramadas, já haverá uma multidão salva. Então, quando a taça da ira de Deus vai ser derramada, lá no céu já tem um povo cantando, o povo que venceu a besta. Amém? Então, isso é importante a gente entender também. Isso significa que o plano de Deus deu certo, o evangelho venceu, a igreja venceu, Cristo venceu. Amém? Isso quer dizer que tudo que nós estamos fazendo teve resultado. E alguém anunciou Jesus para essas pessoas. Quem é que anunciou Jesus para essas pessoas? Talvez tenha sido o líder da célula, talvez tenha sido um discipulador, uma mãe, daquelas que está o tempo todo evangelizando, um jovem, uma pessoa comum da igreja. Isso não importa. O que importa é que o evangelho precisa ser anunciado. Essas pessoas que estão cantando e adorando a Deus sobre esse mar de vidro foram evangelizadas por alguém. A pessoa que você evangelizou, que você falou de Jesus, seja com suas palavras, seja com suas atitudes, seja com seus testemunhos, essa pessoa vai estar lá adorando a Deus enquanto o mundo estará no caos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por quê? Porque Deus sempre salva pessoas através de pessoas. As pessoas que estão ao seu redor, seja no trabalho, seja onde for, elas serão salvas através de pessoas. E você é a pessoa que está do lado dela. Amém? Quem estará naquele coral porque decidiu? Quem estará naquele coral porque você decidiu abrir sua casa? Que fala para os anfitriões, né? Os anfitriões são aqueles que abrem as casas para receber. Talvez, né, a sua célula já tem anos lá e gente já passou, já foi liderar outra célula, enfim, muitas pessoas salvas.
E muitas dessas pessoas vão estar lá, adorando a Deus, simplesmente pelo fato de que alguém abriu a casa. Alguém abriu a sua casa e permitiu que ali pudesse ser ministrada a palavra de Deus. A outra perguntinha é: quem estará naquele coral porque você insistiu em discipular alguém, em ensinar a palavra de Deus? Quem estará naquele coral porque você não desistiu de um desviado? Quem cantará diante do Cordeiro porque você pregou o Evangelho? A gente precisa olhar para a nossa vida e pensar assim: quem será que vai estar lá louvando a Deus só pelo fato de eu ter ministrado? Quantas pessoas ouviram a palavra de Deus através da sua vida? E eu não estou falando de multidão, não. Às vezes é no tete a tete, é um a um. Ou se for uma multidão, amém, da mesma forma. O mais importante é que a minha atitude e a sua, ela precisa ser uma atitude que marca a vida das pessoas com a palavra de Deus. Amém? Seja liderando uma célula, seja fazendo qualquer outra função, ou simplesmente no nosso dia a dia. Então, nossa missão não é apenas encher as células, mas é encher o céu de adoradores. Amém? Glória a Deus. O terceiro tópico: a porta da graça não ficará aberta para sempre. Então, você percebe que nós falamos algumas coisas aqui, mas a porta da graça não ficará aberta para sempre. Capítulo 15, versículo do 5 ao 8. Vou fazer a leitura, amém? Depois dessas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente, cingidos ao peito com cintas de ouro. Então, um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da cólera de Deus. Cheias da cólera de Deus, ou da ira de Deus, que vive pelo século dos séculos. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Amém? Então agora João, ele vê o templo celestial aberto. E agora ele vê os anjos que recebem as 7 taças. É importante que a gente observar que durante todo o tempo, o número utilizado é o 7. Amém? Esse número, a gente pode dizer que ele representa uma plenitude, algo que se completa. Percebe que Deus faz o mundo em 7 dias. E no 7º ele descansou, ou seja, ele completou isso. E esse número 7, ele também traz essa ideia. A ideia de que está sendo finalizado, completado o que deveria de acontecer. Amém? Só para a gente contextualizar esse assunto também. Então, ele vê os anjos, né, que recebem as 7 taças. Depois acontece algo que é assustador. O templo se enche da glória de Deus. E aí fala que ninguém pode entrar até que os juízos se terminem. Lembra que eu falei sobre os 7, ou seja, que completam? Então, quando os flagelos começam a ser lançados, eu não vou entrar em todos aqui, ele está no capítulo 16, todos detalhados, né? Então, a gente não vai entrar no capítulo 16, não dá tempo. Mas a gente observa que é muito sério o negócio, porque fala, ninguém pode entrar. E o templo se encheu da presença de Deus, se encheu de fumaça, que é a glória de Deus. Uma coisa que me chama a atenção é que aqui, quando Jesus ele fala, lá em Mateus 24, ele fala do final dos tempos, uma coisa que ele fala
ele disse que seria como nos dias de Noé. E aí ele cita o que estava acontecendo nos dias de Noé. Pessoas casavam-se, davam-se casamento, né? Ou seja, viviam em festa, viviam tocando a sua vida normalmente, e a gente às vezes se priva por estar apenas observando dessa maneira. Mas tem uma coisa que aconteceu também naquele tempo, né? E a Bíblia, e Jesus fala isso, ele fala, até que chegou um dado momento em que a porta da arca, ela se fechou. Ou seja, durante todos aqueles anos que Noé estava construindo a arca, pregando a arca, fazendo o que tinha que ser feito, ele era zombado e ele dizia, olha, vai chover, né? E não é diferente dos dias de hoje. Porque quando Noé falava que ia chover, chuva não era uma coisa que acontecia. Amém, irmãos? A Bíblia diz que até aquele tempo, o que acontecia era algo que vinha e regava a terra, mas não era chuva. A chuva começa depois do dilúvio. O que nós falamos sobre o arrebatamento, o que nós falamos sobre o final dos tempos, tem a ver com o que Noé falava naquele tempo. Porque todo mundo olhava para Noé e falava, esse cara é louco. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai acontecer, gente? Não tem como. Nunca teve chuva. Vamos festejar, vamos aproveitar a vida. Para quantas pessoas você já em algum momento falou sobre o final dos tempos e a pessoa fala, desde criança eu escuto falar isso. Eu já ouvi pessoas falar isso para mim. E olha que eu não sou tão velho igual o pastor Tiago. Esse assunto já é mais antigo, né, pastor Tiago? Mas quantas pessoas já não chegou para você, sei, como é que vai acontecer o negócio? Arrebatamento? Você está ficando doido? Loucura isso daí. Assim falavam também para Noé. Loucura, dilúvio, construindo a arca aqui nesse lugar. Não tem nenhum rio aqui. Você está ficando doido. O que é a arca, irmão? A arca é a sua célula. A arca é a sua casa. Uma das coisas importantes com relação à arca é algo que nós, muitas das vezes, temos negligenciado e a igreja precisa tomar cuidado com isso. Porque a gente vem para a igreja, né? Trazemos nossos filhos para a igreja, cultuamos a Deus, todo mundo junto, tem a salinha das crianças lá, né? Os irmãos da salinha das crianças, e a gente fica confortável com isso, achando que isso é o suficiente. Mas a arca é uma construção que muitas das vezes vai estar só a sua família. E a nossa arca, ela é lá dentro da nossa casa. É lá que nós temos que ensinar os nossos filhos a orar. A igreja, preste bem atenção agora os pais. A igreja, a instituição igreja não é obrigada a ensinar o seu filho a buscar Deus. Não existe isso na Bíblia. A responsabilidade é sua, pai e mãe. Deus não vai cobrar das professoras da escola dominical o quanto o seu filho conhece de Deus. Vai cobrar de você. Vai cobrar dos pais. Então, é importante nós entendermos isso. Não estava no contexto aqui, mas acabou entrando. O que nós precisamos, irmãos, é entender que uma hora a porta se fecha. Isso mostra que existe um momento em que o tempo da misericórdia dá lugar ao tempo do juízo, o tempo da justiça. Amém? Tempo da misericórdia dá lugar ao tempo do juízo. O que o povo costuma dizer é Deus é amor, né? Amém? E ele é. Glória a Deus. Um dia numa conversa com um irmão não, um amigo lá do Senhor, mas se Deus é amor, por que ele vai mandar os outros para o inferno? Eu falei, porque justamente ele ama as pessoas. Ele falou, como assim se ele ama e vai mandar para o inferno? Eu falei assim, eu acho que o inferno seria pior, você viver eternamente num lugar que você não quer, na presença de quem você não gosta. Se você não ama Deus, não gosta de Deus, não gosta do céu, seria um tormento colocar você lá. Tem que ir para outro lugar. E o único lugar que tem, além do céu, é o inferno. Falei, tudo é um ato de amor. Ele dá o direito da escolha. Amém? Hoje ainda existe graça, hoje ainda existe arrependimento, hoje ainda existe salvação. Mas esse dia não permanecerá assim
para sempre. É exatamente por isso que a igreja não pode ficar ou viver distraída. A igreja não pode andar distraída. E você percebe que o que mais nós temos hoje é distração. Irmãos, o que você tem para gastar o seu tempo? Eu não sei quantos de vocês, mas já aconteceu comigo. De eu me programar o dia e falar, hoje eu vou ler tantos capítulos da Bíblia, hoje eu vou preparar estudo para isso, hoje eu vou fazer aquele estudo que eu estava com dúvida outro dia, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. No final das contas, você não faz. E aí você vai ver tudo aquilo que tomou esse tempo para que você não fizesse, aí você vai ver, não foi o seu trabalho, não foi a sua família, foi distração. Porque isso está com abundância. E o diabo sabe que esse é o grande caminho para ele destruir a igreja. E ele lança muita distração. Muita distração. Muita distração. Outro dia eu falei para a Elaine, Elaine, esse negócio de Instagram não dá muito certo, não. E a gente não está vendo coisa ruim. Estava vendo notícia. Eu fui orar de madrugada, preste atenção nisso. Fui orar de manhã, né, nas nossas orações de manhã, e eu tive uma visão. Essa eu não compartilhei com a igreja, essa eu tomei só para mim. Agora eu estou compartilhando. Eu tive uma visão nas orações de manhã, outro dia. E a visão que eu tinha, sabe a medalha, aquelas medalhas que o pessoal ganha? Parecia uma medalha pendurada, e ela ficava balançando de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E uma multidão começava a olhar para aquilo. E ficava com os olhos travados. E aí, parecia que tinha uma mão, né, que andava com aquilo, e as pessoas iam atrás. Iam e ficavam olhando aquilo. Só que a direção que aquele pêndulo estava levando era para um abismo. E quando o pêndulo ia chegando no abismo, as pessoas iam caindo. E aí eu perguntei para o Senhor, naquele momento de silêncio, da oração, né? Falei, Senhor, o que é isso? E Deus falou, são as tecnologias e as redes sociais. No dia seguinte eu arranquei, estava no meu celular, Facebook e o Instagram. Não tem mais. No dia seguinte eu arranquei fora. Eu só estou compartilhando, amém, irmãos? Estou compartilhando a minha experiência. Não estou dizendo para ninguém fazer isso. A igreja tem Instagram, a gente utiliza e está tudo bem. Eu mesmo falo para a irmã, põe lá no Instagram as coisas. Não estou dizendo isso. É a minha experiência. Amém? E cada um tem a sua. Sem problema. Amém? Mas eu tive essa visão que falou muito comigo nesses dias. Isso faz uma semana. Amém? Então a igreja não pode viver distraída. Nós devemos anunciar a Cristo. Enquanto muitos vivem apenas para trabalhar, nós devemos fazer discípulos. Enquanto muitos acumulam bens, tesouro na terra, nós devemos acumular almas para o reino de Deus. Nossa geração talvez seja a geração que verá acontecimentos extraordinários. Eu tenho muito no meu coração que essa geração é a geração do arrebatamento. Eu nem vou falar sobre a questão geracional, né? Os cálculos geracionais, que também tem isso, e nos aproximam muito do final dos tempos, né? Quando Jesus falou, não passará essa geração, enfim, ele fala a partir da figueira florescer, a figueira já floresceu, e se você contar uma geração aí de 80 anos, a gente já está aí batendo na trave, para que tudo aconteça. Eu não vou entrar nesse cálculo, porque esse cálculo leva a gente a querer marcar data. E eu não sou muito a favor disso. Já fui, mas não sou mais. Já fui, mas não sou mais. E o que nós devemos fazer como igreja, no meio de tudo isso? Anunciar a Cristo. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função. Talvez as coisas extraordinárias que a gente vai ver, economia mundial se transformando, crises internacionais, aumento de perseguição dos cristãos. Na Nigéria, os irmãos têm acompanhado o que tem acontecido na Nigéria?
Outro dia, no grupo dos pastores, eu não sei se foi dos pastores aqui da cidade, enfim, mandaram um vídeo de um pastor lá. E acho que são 12 pessoas da família dele, da igreja, da família, bebê de colo, que foram assassinados brutalmente, irmãos. E jogados todos numa vala, e ele fazendo o enterro daquele povo. Chorando, irmão. E eu olhei para aquilo e falei, Senhor, é um soco no queixo da gente, né? A gente reclama por muito menos, né? Qualquer coisa é motivo para a gente ficar bicudo. É um vídeo muito forte, irmão, você vê aquilo. As pessoas lançadas todas lá dentro daquela vala, e aquele homem orando e chorando, gritando. Pessoas carregando um bebê morto no colo e jogando lá na vala. Foi um enterro. Enfim. E isso já está acontecendo. E o fato de não estar acontecendo aqui nos faz ficar tranquilos demais. A minha oração é para que a igreja brasileira, nós, acordemos e vivamos algo extraordinário, uma virada de chave, um grande avivamento, sem a necessidade disso. Porém, essa minha oração, ela vai contra a história. Essa minha oração, ela não acompanha a história. A história é que o avivamento sempre vem depois de uma grande perseguição. Mas eu tenho orado para que isso aconteça. Tenho buscado ao Senhor para que isso aconteça, esse avivamento, sem que a gente tenha que passar por essa grande barreira, né? Aleluia. Independentemente do momento exato em que as profecias se cumpram, uma verdade permanece. A missão da igreja é urgente. Sempre foi, continua sendo. E enquanto a gente estiver aqui na terra, sempre será urgente. O chamado de Cristo é fazer discípulo enquanto há tempo. O céu não está preocupado com estatísticas, o céu está preocupado com pessoas. Apocalipse, no capítulo 15, ele não é um capítulo sobre medo, é um capítulo sobre esperança. A ideia desse assunto que eu trago para os irmãos não é a ideia de trazer apavor e medo, mas é de esperança, porque o nosso lugar já está reservado, amém, irmãos? Para nós, como igreja, é de esperança, não é para ter pavor. Não é para ter pavor. Né? Quando a pandemia aconteceu, me perguntaram, e agora, o que vai acontecer, pastor? O que você pensa? Não, vou continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz, de buscar Deus. De buscar Deus. Agora, quem não estava fazendo e precisa mudar é porque estava errado, então muda mesmo. Não estou dizendo que eu estou 100%, mas eu estou orando, estou buscando a Deus, estou tentando do meu jeito. Estou reconhecendo quando eu faço minhas coisinhas erradas. E a gente está se alinhando, tentando pelo menos. Agora, se a pessoa está vivendo uma vida de promiscuidade, uma vida de pecado, tem que se preocupar mesmo. Qualquer sinal que acontece, corre para Deus. Qualquer sinal que acontece, corre para Deus. Tá bom, amém. Importante que corra para Deus. Mas não é bom que seja assim. Amém? Enquanto o mundo caminha para o juízo, existe um povo cantando e louvando a Deus. É isso que a gente vê em toda essa história. E nós somos esse povo, amém, irmãos? E nós somos esse povo. Enquanto a ira se aproxima, existe um povo sendo salvo. Enquanto muitos olham para os sinais, nós olhamos para a missão, amém? Não precisamos gastar tempo a olhar para os sinais, apenas para que a gente possa ver, opa, está perto, deixa eu ganhar mais alma para o Senhor. Deixa eu ganhar mais uma aqui. Deixa eu levar mais um para Cristo. Os sinais não existem para produzir pânico, existem para despertar a igreja. Jesus disse, Mateus 24:14, e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. O fim não é o centro da nossa mensagem. O centro da nossa mensagem é o que, irmãos?
Jesus. Então nós não estamos aqui para ficar pregando como centro da mensagem. Podemos avisar, ó, vai acontecer. Mas o centro da mensagem é Jesus, mesmo porque ninguém entra no céu porque tem medo do inferno. Entra no céu porque ama o Senhor Jesus. Porém, como até eu lembrei, né, o Fernandinho falou lá na pregação, quem ama, obedece os seus mandamentos. Jesus disse isso, né? Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Nossa missão não é descobrir o dia da volta de Cristo. Nossa missão é fazer com que o maior número de pessoas esteja preparado quando ele voltar. Há muitos anos atrás, eu conversando na igreja, lá na Gileade, e eu disse assim para uma irmã, depois eu até acho que eu falei isso no estudo bíblico, eu disse assim para a irmã que a função pastoral, né, nossa função pastoral, não é preparar as pessoas para a vida, mas para a morte. A irmã ficou escandalizada comigo. Eu falei, não, irmã, é isso. O mais importante é a gente estar preparado para o dia da morte, para o dia que Jesus vier. Para essa vida, se você fizer um curso aí, você se prepara. Se fizer uma faculdade, você arruma a sua vida. Mas agora, para aquilo lá, que é o dia da morte, não tem faculdade que te prepare. Não tem nada que resolva a sua vida. Não tem dinheiro que possa comprar. Amém? Para concluir aqui, Deus confiou uma geração nas nossas mãos. Cada célula é uma arca de salvação. Cada discípulo é um missionário em potencial. Cada visitante pode ser um futuro adorador diante do trono. Vamos trabalhar enquanto é dia. Vamos ganhar almas enquanto há graça. Vamos multiplicar células enquanto as portas da misericórdia permanecem abertas. E quando João contemplar novamente aquela multidão diante do mar de vidro, que milhares e milhares estejam naquele coral, porque um dia nós decidimos obedecer o chamado de Cristo e anunciar o Evangelho com fidelidade. Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra e por esta mensagem. Eu quero pedir ao Senhor que nos abençoe, Pai, e traga ânimo ao nosso coração. Nós somos essa geração que está entre a graça e o juízo, coletando e trazendo pessoas para que possam ser salvas. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê uma unção poderosa para que possamos fazer isso, para poder alcançar vidas para o teu reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, enquanto eu oro aqui agora, eu me lembrei de um filme baseado em fatos reais. Os irmãos já devem ter assistido. Se não assistiu, assistam. O nome do personagem era um nome estranho, Desmond Doss. Era um filme de guerra, uma guerra entre Estados Unidos e Japão. Chama Até o Último Homem. E aquele filme marcou muito. Eu assisti aquele filme e eu achei assim muito poderoso a atitude. Ele era um crente adventista e ele foi para a guerra, mas ele foi para ser médico, porque ele não podia pegar em armas. E ele foi o maior guerreiro daquela guerra. Ele entrava no campo de batalha com bombas explodindo e arrastava os feridos e trazia os feridos por uma corda, descendo de uma ladeira enorme. E ele passou a noite inteira resgatando vidas, sozinho. Sozinho. Aquilo é um exemplo para nós. Talvez seja exatamente isso que o Espírito Santo queria falar conosco aqui nessa mensagem hoje. Nós somos como esse moço, esse senhor que deixou a sua história registrada para dar exemplo para nós. E é da nossa geração. Não é lá dos tempos de Jesus. É alguém que fez algo na nossa geração, que se esforçou ao máximo,
ponto de perder a própria vida, se fosse o caso, para poder salvar mais um. Ainda dá tempo. Quantos que eram? 75 soldados ele conseguiu resgatar. Então preste bem atenção, irmãos. Dá para encher uma igreja de vidas que ele conseguiu. A compaixão pelas pessoas, o amor. Lembra que Jesus falou que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria? Vou falar uma coisa para você, irmãos. Às vezes isso está acontecendo conosco que a gente não está percebendo. Porque a gente sempre olha para aquilo que é maior, né? A gente fala, o amor se esfriou porque o cara matou o outro. O amor se esfriou porque alguém viu outro ali morrendo e não fez nada. Mas muitas das vezes o fato da gente deixar de evangelizar, deixar de buscar as pessoas, deixar de olhar e ver quão terrível vai ser o fim daquela pessoa se ela não tiver Cristo. Olha o que a gente leu aqui no texto. Eu nem entrei em detalhes dessa destruição, somente uma coisa meio que por cima aqui. Mas saber que o sangue nesse vale, nesse dia, vai chegar na altura do pescoço do cavalo. Imagina quantas pessoas serão esmagadas, mutiladas, destruídas, mortas. E talvez alguém que esteja lá vai estar porque eu negligenciei. E talvez alguém vai estar lá porque eu negligenciei. Pode ser que seja alguém da minha família. Pode ser que seja alguém da sua família. Talvez o orgulho nosso não permitiu a gente fazer algo. Talvez uma atitude nossa não permitiu a gente fazer algo. Nós precisamos realmente nos arrepender e nos posicionar com o amor de Deus. Saber que as nossas dores e as humilhações jamais chegarão perto do que Jesus passou por nós. Tudo aquilo que você e eu pensarmos, mas é muito humilhante. É muito humilhante passar por isso. Jesus passou por algo pior. Sempre, sempre. E ele não passou algo pior por passar, ele passou por você e por mim. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, agora a nossa oração é de agradecimento. Tu és bendito em todo o tempo, Pai. Nós somos gratos a Ti por esse tempo precioso. Senhor, que essa palavra não fique solta em nossa mente e se perca. Que não seja lançada como à beira do caminho, onde os corvos vêm, pegam e levam embora. Ou no meio de um coração duro como um pedregulho, da qual o calor queima e mata. Não seja como os espinhos, ó Pai, não seja uma semente lançada nos espinhos que é afogada pelos afazeres da vida. Mas que nós possamos ser boa terra e a gente possa sair daqui e colocar isso em prática. Mesmo que os afazeres da vida venham fazer com que a gente esqueça, mesmo que as pedras e o calor do sol venham tentar queimar e matar a semente, mesmo que o diabo venha trazer todo tipo de demônio para tentar arrancar e tomar essa semente de nós, nós possamos dizer: a semente é minha, eu sou terra boa, e o Senhor vai regar essa semente, ela vai crescer e dar muitos frutos. Eu declaro agora sobre as nossas células avivamento em nome de Jesus, vida cheia da tua presença, ó Pai, transformação, em nome de Jesus. Vai sendo lançado por terra toda barreira, todo impedimento. Nós cremos, ó Pai amado, que um avivamento vai acontecer em nossas células, e muitas e muitas e muitas vidas serão salvas para a glória do teu nome, ó Pai, porque enquanto há ar nos pulmões, há esperança, e nós louvamos ao Senhor por isso. Bendito és tu, ó Pai querido, glorioso és tu, aleluia. Obrigado, Pai, pela tua misericórdia que me alcançou essa manhã e tem me alcançado até agora. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja sobre toda a igreja. Quantos podem dizer amém? Deus te abençoe.